RTM, a Rádio de Portugal. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. A Reforma Protestante é um dos grandes acontecimentos da história mundial. Há 502 anos, o monge agostiniano Martinho Lutero, já indignado com as condutas e principalmente com as indulgências praticadas pela Igreja Católica, publicou 95 teses contra o clero e deu início a um movimento que reconfigurou a Europa e o mundo. Eu sou o Levi Simões e estás a acompanhar agora uma reportagem especial da RTM Portugal, não apenas sobre o que foi a Reforma, mas também o que aconteceu por trás dela, com o Rubinho Pirola, o nosso convidado e autor da obra Quando o Céu Toca o Chão, notas sobre a Reforma Protestante do século XVI, da Geográfica Editora. RTM, a Rádio de Portugal. Não há salvação fora da Igreja. Bem, essa expressão não é minha. E apareceu nos escritos de Cipriano Cartago, um dos grandes da era patrística do terceiro século, primeiro bispo africano e um dos mártires da Igreja primitiva. Durante séculos, a salvação pessoal foi assim institucionalizada. Como digo, de um grupo de amigos em Jerusalém ou uma família nos primeiros anos da cristandade, a igreja virou pouco a pouco uma estrutura, uma instituição e, como tal, sujeita a disputas de poder. Os fiéis só tinham de obedecer em submissão e devoção total a essa igreja. Diferente da fé judaica, centrada na lei mosaica, disponível a todos, a primazia da fé era restrita a poucos iluminados, aqueles com acesso à leitura dos escritos sagrados, que de mão em mão ganharam o reconhecimento da comunidade e também pela falta da literacia eram guardadas por poucos, os detentores do poder temporal e religioso, o clero. Na parte baixa da sociedade, longe dos centros, eles eram despreparados e não poucos analfabetos, que decoravam partes da liturgia e não tinham capacidade de satisfazer as exigências pastorais do povo, em alta pelos séculos que antecederam a Reforma. As notícias de escândalos entre eles aumentavam e eram de todos os tipos, desde os sexuais até a fome de poder e dinheiro. A hostilidade dava-se não só pelo nível dos governantes legitimados pelo papado, mas também pela incompetência dos sacerdotes, pelas mordomias e privilégios a que tinham direito, que incluíam no pacote a isenção de impostos por um lado e a imposição de taxas por outro. Parece mesmo que eu estou a contar uma história que está a acontecer hoje, não é isso? Bem, isto foi apenas no final do período medieval, por volta do século XV, e no início do século XVI, novas forças sociais e intelectuais começaram a desestabilizar, a ameaçar os fundamentos e a oferecerem alternativas, pressionado por reformas. A Europa vivia o terror, convulsão política, social e religiosa. Revoltas camponesas, guerras surgiram e também doenças e pragas, tal como essa pandemia do Covid. Houve também um declínio do feudalismo associado a um desencanto inspirado pela fraca liderança da Igreja Católica casada com o poder naquela época. E a população cada vez mais se opunha ao clero e pelos seus abusos. Só para citar um exemplo, já ouviram falar na Basílica de São Pedro, situada na cidade do Vaticano? Pois é o edifício religioso mais importante para a fé católica e, não por menos, são cerca de 23 mil metros quadrados. A sua construção começou em 1506 e só foi inaugurada 120 anos mais tarde. Até hoje é um dos locais mais visitados por turistas e devotos no mundo todo. Mas como qualquer outro monumento ou edifício de grande magnitude, a sua construção requeria uma elevada soma de dinheiro. E para a Basílica de São Pedro não foi diferente.
Um método utilizado para financiar a construção foi a venda de indulgências, ou o perdão de pecados. A fim de completar a construção, o Papa Leão X determinou que os fiéis obtivessem o perdão pelos seus pecados, contribuindo financeiramente para a Igreja. Aqueles que não o fizessem, contudo, não seriam absolvidos dos seus pecados e, consequentemente, não teriam lugar no paraíso. A partir de então, o comércio de indulgências assumiu tais proporções que se tornou um negócio bastante lucrativo. Aliado a isso, em meio a um cenário de escassez e de fome entre o povo. E é exatamente nesse ponto da história que foi o estopim para o movimento que vinha sendo gestado há séculos, entra Martinho Lutero. Tudo isso numa conjugação perfeita para aquilo que viria a seguir. RTM. Os alicerces do movimento reformador teve muitos outros protagonistas para além de Lutero. Com a contribuição de cada um, a cristandade reformada conquistou terreno e fundamentou pensamentos e características que ainda hoje são notáveis para todos. O líder da reforma na Suíça, o teólogo Ulrich Zwinglio, nasceu em 1484 e defendeu corajosamente a supremacia da Escritura Sagrada sobre a autoridade papal e a tradição romana. Como acontecia desde o florescer do Renascimento, pelos séculos XIV a XVI, mais tarde com o surgimento do Iluminismo e o Humanismo, a Europa fervilhava com uma revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica e acabaram por influenciar também numa busca pelos textos sagrados cristãos e onde uma previsível valorização da razão acabou por afetar a maneira de se ver a espiritualidade, sobretudo tutelada pela Igreja. Tal como outros reformadores, Zwinglio combateu as práticas abusivas da doutrina da Igreja, como a veneração dos santos, o celibato dos padres, como defendeu também o direito dos fiéis de terem acesso às escrituras judaico-cristãs ou à Bíblia. Assim como Lutero, Zwinglio ensinou a comunhão dos santos e o sacerdócio de todos os cristãos, os crentes fiéis. Morreu em 1531, depois de sofrer sanções políticas e econômicas de grupos que não apoiavam as suas ideias. Outro importante pensador do movimento, se não o maior, foi João Calvino. Nascido em França, Calvino veio a ser reconhecido como um clérigo católico sem nunca ter sido ordenado como tal. Ele era um advogado e, devido à sua maneira vívida e inteligência excepcional quando pregava na igreja, ganhou tal reconhecimento. Com apenas 26 anos de idade, concluiu a primeira edição da obra mais profunda e monumental de toda a literatura do movimento reformador, As Institutas. Perseguido no seu país, fugiu para Genebra, onde serviu a causa do Evangelho e da Reforma até a sua morte. Calvino foi um pastor piedoso e revolucionário nas suas propostas sociais e de cidadania, dando assistência aos mais necessitados e abrigo aos refugiados de guerra. Foi ele um reformador nato. Como um bom mestre, Calvino inspirou muitos alunos, entre eles o trovão da Escócia, John Knox, um padre católico convertido por volta de 1540 à fé reformada. Knox foi notável pela perspicácia e discernimento que o distinguiram nas relações nem sempre pacíficas entre o Estado e a Igreja. Foi preso, perseguido, teve de fugir inúmeras vezes, mas sem demonstrar fraqueza de caráter alguma. Enfrentou de perto o temperamento nem sempre fácil da rainha dos escoceses, Maria a Sanguinária, e os esforços que ela empreendia para o prejudicar. Segundo a própria monarca, ela temia mais as orações de Knox do que todos os exércitos e canhões da Inglaterra, uma inscrição que até hoje encontra-se em Edimburgo, no Museu do Reformador. O trovão da Escócia foi o implementador do calvinismo na sua terra e o fundador da Igreja Presbiteriana, a igreja oficial daquele país até os dias de hoje.
Outro admirável nome da teologia reformada na América foi Jonathan Edwards, um dos maiores filósofos e teólogos dos Estados Unidos. Foi ele missionário entre os índios americanos e exerceu o seu ministério pastoral nas igrejas presbiterianas e congregacionais. Mas a maior ênfase das pregações de Edwards não estava na ira de Deus, mas sim na sua majestade, glória e graça. E foi ele um dos maiores da reforma protestante mais tardia. Também devemos citar o pastor inglês Joe Owen. Juntamente com Calvino, foi um dos mais notáveis reformadores, considerado por muitos como o príncipe dos teólogos. Nascido no século XVII, o inglês tinha uma notável vida devocional. Os seus escritos e testemunhos relatam uma vida de dedicação às Escrituras e de uma teologia profunda e piedosa. Mesmo antes da Reforma, os séculos XIV e XV assistiram ao nascimento de alguns movimentos de protestos contra a Igreja medieval e alguns líderes conhecidos como pré-reformadores, tais como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e John Hus. Esse último, Hus, um tcheco, foi condenado em 1415 pela Igreja Romana ao ser queimado juntamente com os seus escritos que diziam que Jesus Cristo e só Ele é o cabeça da Igreja e todos os cristãos são o seu corpo. Isso feria diretamente o ensino romano de que o Papa é o cabeça da Igreja e os cardeais o seu corpo. Pouco antes da sua sentença ser realizada, ainda na prisão, John Hus declarou: "Não queimais um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que não podereis ferver nem assar." Cerca de 100 anos mais tarde, surge um monge alemão que realizou a profecia e mudou a história. RTM, a Rádio de Portugal. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras ou pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa ou dos concílios, pois eles contradizem-se mutuamente, a minha consciência cativa da palavra de Deus. Não posso e nem vou me retratar. Essa célebre citação de Martinho Lutero foi dita enquanto ele estava a ser pressionado pelos príncipes alemães que o acusavam de heresia. Em outras palavras, Lutero declarou que apenas aceitaria o que pudesse ser provado pelas Escrituras. Bem, naquele momento ele não só foi preso porque tinha um salvo-conduto e alguns amigos, mas muito tempo antes de tornar-se o mais famoso dos reformadores, Lutero, que fazia parte de uma abastada família, estava a ser preparado para ser apenas mais um negociante bem-sucedido. Lutero nasceu na cidade alemã de Eisleben em 1483 e estudou numa das melhores universidades do país para seguir a carreira de direito. Mas algo extraordinário mudou o curso da sua vida. Como o próprio Lutero relata, em junho de 1505, ao regressar de uma viagem, fora atingido com um raio que o derrubou da sua montaria. Temendo a morte, clamou aos céus por socorro com uma promessa: se sobrevivesse, seguiria a carreira religiosa. Não é novidade para nós que ele tenha sobrevivido a este acidente. Quase um mês depois, e cumprindo a sua promessa, e mesmo contra a vontade do pai, ingressou ele para um rigoroso convento agostiniano e acaba por tornar-se um dos mais brilhantes monges do lugar. Em 1512, Lutero, já doutor em teologia, passa a dedicar-se ao ensino. Ensinava teologia moral e aulas bíblicas, elaborando a sua definição de justiça divina, que tanto mudou o seu próprio interior, como se tornou a plataforma para a renovação e reforma da Igreja. Como monge agostiniano, por volta de 1516, viu no célebre pai da Igreja, Agostinho de Hipona, a fonte dos principais eixos do seu pensamento teológico. Lutero percebeu que, afinal, as bases dos pensamentos da Igreja não estavam nem na tradição escolástica, tampouco na filosofia de Aristóteles, mas na Bíblia. Assim, ato seguinte, tomou as Escrituras Sagradas como ponto de partida para encontrar respostas
tanto para as suas questões mais íntimas como para as que diziam respeito à salvação do homem. Lutero percebeu que quanto mais estudava e aprofundava a Bíblia, mais via desconexões entre os fundamentos e a prática da igreja. E isso atingiu-o com uma bomba. O favor divino, como uma oferta gratuita e imerecida, o crente é, ao mesmo tempo, uma pessoa justa e pecadora. A justificação foi concedida a toda a humanidade e o homem encontra Deus e relaciona-se com Ele. E isso só é possível por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Este foi o pensamento. E a radicalidade da reforma não para por aí. Qual é o papel da igreja em tudo isso? Para Lutero, ela nunca foi fonte de salvação. A intercessão de Maria, dos santos, do clero ou qualquer outra coisa era inútil na visão do reformador. A relação do homem com Deus é livre e direta. Não há, segundo ele, nenhum papel para a igreja e os seus sacramentos na dinâmica da salvação. Não há um estado intermediário para a alma do homem num purgatório, por exemplo. Muito menos anexo no pagamento pelo pecado para que alguém dele se safe e vá direto ao céu. A reforma havia traçado seu destino, mudou tudo que era primordial e fundamental na fé da igreja, e estas eram verdades não criadas pelos reformadores, mas encontradas claramente nas Escrituras. Para Lutero, a doutrina da justificação punha por terra a visão do mundo medieval e substituiu-a por uma forma de pensar que lançava toda a luz sobre a relação do indivíduo com seu Criador, o centro de todas as coisas. Foi celebrado por uma massa de pensadores que ansiavam por mudanças, renovação e reforma. Com o passar do tempo, a revolução iniciada por Lutero a partir de uma nova forma de pensar ganharia terreno na esfera da vida cotidiana e mudaria não só a Alemanha, a Europa, mas as sociedades para sempre. RTM Portugal. A maior façanha de Martinho Lutero ao anexar as suas 95 teses numa porta em Wittenberg, na Alemanha, foi transformar os seus anseios e ideias em realidade, e um importante instrumento que ele teve à mão para fazer com que isso acontecesse foi a imprensa. A imprensa de Gutenberg fora desenvolvida no século XV e foi uma das maiores revoluções da modernidade, mas transformou-se realmente intensa no século seguinte, quando Lutero usou-a exaustivamente. Cópias da Bíblia e panfleto com as suas ideias começaram a ser rodados nas prensas. O que costumava levar tempo a fazer uma cópia de um documento à mão, com a imprensa centenas eram feitas num único dia. Através disso, muito do esforço de Lutero foi direcionado à tradução, publicação e distribuição das Escrituras para o povo na sua própria língua, sem o monopólio de clérigos e acadêmicos em assuntos de fé. A Bíblia é a palavra de Deus e todos têm o direito de usufruí-la. Nesse aspecto, Lutero foi viral muito tempo antes da internet. Aliado ao fato de Lutero ter usado a imprensa, é bom que se diga que Lutero foi o pai das canções de protesto. É sabido que ele usava músicas do cotidiano, da cultura popular, e colocava ele letras em que veiculava as ideias das suas propostas e do seu pensamento, como também usou ele de cartoons. Ele tinha um amigo que desenhava os seus desenhos caricatos e de bastante crítica contra o Papa e a Igreja. Isso fez com que, em apenas 2 semanas, toda a Alemanha soubesse das suas ideias e, em 4 semanas, toda a Europa ou o mundo da época. Nas suas teses, Lutero foi direto ao ponto e o relacionamento com o Pai é somente dado graças à mediação de Jesus pela sua obra e sacrifício. Ou seja, para desespero da Igreja, já não há mais diferença significativa entre o sacerdote e o leigo. Todo cristão pode ir diretamente a Deus sem intermediários. Outro ponto crucial da teologia reformada levantada por Lutero
foi a respeito da justificação pela fé e não por mérito, como era imposto pela Igreja. A salvação do homem é um dom, um presente de Deus, dado por graça, gratuito e recebido pela fé na obra de Cristo. Nenhum homem pecador pode receber a salvação de Deus pelo seu valor, nem pode comprá-la. Sem isso, a fé cristã é nada, o Evangelho fica comprometido e a Igreja perde assim sua credibilidade. Bem resumidamente, o princípio fundamental da Reforma Protestante, que serviu como pilar do movimento, são os 5 solas. Sola vem do latim, que em português significa somente. Lutero pôde assim enfatizar as diferenças entre a teologia reformada e a teologia católica romana. Vamos a eles. Sola fide, ou somente a fé, afirma que a salvação dos pecadores dá-se somente através da fé na obra redentora de Jesus e não pelas obras de qualquer fiel. Solus Christus, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, não havendo nenhum outro meio de se chegar a Deus, apenas por meio da fé. Sola gratia, somente a graça. A salvação não é adquirida por mérito humano, mas recebida como um presente, um dom da parte de Deus. Sola Escritura, somente as Escrituras. Deve-se reafirmar a centralidade da Bíblia como única regra de fé e prática dos cristãos, não reconhecendo outra fonte, seja a cultura ou a tradição. Só lhe deu glória, a glória somente a Deus. A soberania de Deus é a fonte e manutenção de todo o bem, da vida e da salvação, e digno de receber toda a criação, toda a honra, o poder e a glória para sempre. RTM Online. A terceira lei de Newton diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, mas na direção oposta. Embora tenha vivido mais de 100 anos após a Reforma, Isaac Newton resumiu bem o que foi a Contra-Reforma. Toda ação tem uma reação. No início do século XVI, a Europa estava agitada com as 95 teses pregadas por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O clero já sentia as consequências deste ato e precisava urgentemente de uma posição a tomar a fim de não perder a sua estimada influência. Para impedir o avanço do protestantismo, e é bom que se diga um movimento intelectual ligado à espiritualidade, a Igreja Católica respondeu com a Contra-Reforma, um movimento que usou o terror e a força. Para limpar a reputação do catolicismo, o Papa Paulo III convocou um concílio na cidade italiana de Trento. Foi realizado em 3 ciclos entre 1545 e 1563 e reuniu diversas autoridades católicas e até teólogos protestantes. O seu objetivo era redefinir a posição da Igreja em relação à sua doutrina religiosa, que já estava a perder seus fiéis, e via os monarcas a tirar partido do movimento para questionar os poderes do Papa, pois não queriam interferência nos seus reinos. O concílio proibiu a circulação de livros contrários às normas da Igreja. Com o advento da imprensa, a publicação de livros avançou consideravelmente fora do poder da Igreja, e o clero considerou esta uma das razões para o rápido crescimento do protestantismo em toda a Europa. Para impedir que esses livros permanecessem em circulação, a Igreja Católica criou o Index, uma lista de publicações proibidas. Apesar dessa proibição, os livros e textos continuavam a circular clandestinamente. Além disso, a Igreja retomou seu foco missionário, fazendo avançar a catequese para as regiões mais distantes do mundo, tais como a Ásia e a América. Uma delas foi pela Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. Os padres jesuítas, como eram conhecidos os religiosos dessa congregação, embarcaram juntamente com portugueses e espanhóis na conquista da América. Os jesuítas tiveram como missão converter os nativos e estabelecer arcebispados nestes lugares.
Outra medida tomada pela Igreja Católica durante a Contra-Reforma foi a instalação do famigerado Tribunal da Santa Inquisição. Como consequência disso, os reformadores foram perseguidos. Aqueles que desafiaram as doutrinas católicas eram julgados e, se condenados, excomungados ou mesmo queimados na fogueira, como acontecera até nas colônias recém-descobertas. O que foi o caso de Martinho Lutero. Não, ele não foi morto na fogueira, mas foi excomungado pelo Papa Leão X e considerado herege por Carlos V, imperador do Sacro Império Germânico. RTM, a Rádio de Portugal. A Reforma Protestante foi um movimento que não apenas afetou o cerne espiritual, como também outras áreas da sociedade. Os seus impactos podem ser vistos até hoje na sociedade do século XXI. Os reformadores criaram escolas por toda parte. Para eles, igreja e escola eram uma mesma coisa. Surgiram universidades que até hoje se encontram entre as mais prestigiadas do mundo, tais como Harvard, Princeton e Yale, nos Estados Unidos. Segundo a ótica reformada, a cultura humana passa a ser vista como relevante e busca, sobretudo, o aperfeiçoamento e a redenção. Uma das grandes contribuições da Reforma Protestante foi a proposição do Estado laico, resultante de reformadores da Alemanha que já não reconheciam o poder temporal da Igreja e do Estado. Entretanto, foi na teologia de João Calvino que foram estabelecidos os limites entre as éticas da vida pública e da vida privada. Outro pensamento decorrente de João Calvino, aplicado à política, é a que põe em questão os limites de submissão e da resistência às autoridades constituídas por Deus. Pela visão calvinista, toda autoridade, ainda que estabelecida por Deus, deve ser respeitada desde que esteja fiel a Deus e a sua palavra. Na visão econômica, muito já se falou do pensamento reformado para o seu desenvolvimento. Na ótica protestante, os trabalhadores viam seu sucesso com os valores da bênção de Deus, com o senso de mordomia, de administração cristã, do cuidado de dons dados por Deus. Devia o trabalhador abster-se da luxúria e dos prazeres mundanos. Este modo de vida levou-os à poupança. Outro importante ponto é que, na visão reformada, uma das formas de expressar amor ao próprio é o trabalho em prol do bem comum. Não mais o seu esforço de caridade à espera de recompensas divinas, mas a visão de transformação da sociedade com os valores do reino de Deus. A reforma também deixou patentes marcas nas artes e na arquitetura. Influenciados por uma cosmovisão protestante, surgiram grandes pintores e artistas plásticos como Rembrandt, Rubens, Jan Vermeer e muitos outros. Na música, desde cedo, a contribuição reformada teve aí a sua marca. Claude Goldman e Sebastian Bach são alguns dos nomes que deixaram seu legado na história. Até hoje, a história da música popular, não só a do gospel americano, como as do blues e do rock e de muitos dos seus expoentes, tem a herança reformada nas suas origens. Já na arquitetura, a noção de templo ganhou outro significado na Reforma. Mais coerente com as Escrituras, tendo o homem como templo, habitação de Deus, já não é mais o centro de peregrinações e venerações, ou guarda relíquias ou corpos de pessoas especiais, nem tampouco é considerado um lugar mais sagrado que outros. Estes templos, mesmo que remanesceram de antes do movimento, mantiveram algumas das suas características, porém com menos ornamentos e mais sobriedade. Também não foram designados como basílica, catedrais, denominações atribuídas pelos papas, ou ainda para a habitação do bispo local e um lugar de ordenação de novos padres, com missas privadas e ricas em salas laterais. Pouco a pouco, antigas igrejas da Europa converteram-se num espaço onde a educação ganhou destaque não só pelos auditórios, mas também por salas e lugares apropriados para esse fim, como seguem-se os salões de culto pelo mundo até hoje. A reforma protestante não é e nunca foi sobre homens, é sobre um livro e a sua prevalência contra o homem e, curiosamente, para ele próprio.
As Escrituras apontam para o Criador como princípio e fim. No relacionamento da criatura com o Eterno, o homem se completa. Afinal, o cristianismo não tem ainda relação com o autossacrifício ou a autoindulgência, nem com a modéstia ou o egoísmo, porque não tem a ver com ego. Tem a ver com Jesus, o Cristo revelado na história e pelos registros bíblicos. Ele é o modelo e tudo aponta para ele. Não é difícil imaginar que, vivendo hoje, os reformadores teriam grandes embates, talvez até maiores que os do passado, contra uma cristandade que pouco a pouco, como sempre foi, tem se deixado desviar novamente, até que o Eterno venha intervir na vida de outros grandes ou pequenos reformadores, gente sensível às Escrituras e revolucionária que sempre existirá para pô-la nos eixos. RTM Online. A reportagem especial Por Trás da Reforma é baseada no livro Quando o Céu Toca o Chão, de Rubem Pirola, tem apresentação de Levi Simões e produção de Renata Teodoro. Realização RTM Portugal. RTM Global. A Transmundial cada vez mais perto das pessoas. RTM. Agora transmitimos em 300 idiomas e dialetos em todo o mundo. RTM. A maior associação privada de comunicação do planeta. A transmitir esperança através do rádio.